Então, da coluna cervical, o que nós vamos abordar agora, a primeira parte, falar sobre epidemiologia e anatomia. Então, tem aqui 22% a 70% da população pode apresentar cervicalgia ao longo da vida, 30% tem chance de apresentar dor crônica, né, de cronificar essa patologia, e apenas 5% de se tornar incapaz. Então, o que tem que levar em consideração? A incapacidade é baixa, quando comparada à dor lombar, né? E nós temos aqui 30% tem chance de apresentar dor crônica. Então, é importante essa consideração aqui. Não deixar com que o paciente cronifique a lesão, né? Deixar que evolui para e tenha uma recuperação mais rápida possível, porque ele tem um risco quase de um terço, né, de cronificar. Levando em consideração aqui, nós temos a dor cervical, que pode estar associada a outras dores musculoesqueléticas, por isso que aplicamos o questionário nórdico. Aqui nós temos a figura 1, indicando aqui os aspectos biopsicossociais que também podem influenciar em outras regiões do corpo, também outras dores, assim como não é diferente na região cervical. Então, sempre levar em consideração o aspecto biopsicossocial e as dores, né, que podem acometer outras partes do corpo. Aqui nesse estudo aqui publicado na The Lancet, mostrando aqui em 1990 e 2019, né, o que aconteceu em relação às alterações no ranking. Então, a dor cervical ocupava a posição 19 e continuou ocupando a posição 19. Porém, aqui com 50 a 74 anos, a posição é 32, passou a ser para ser posição 25, então subiu no ranking. É um sinal que está aumentando os casos, né, de pacientes com dor na região cervical. Vamos falar um pouco agora sobre a função cervical. Qual que é a função dela em si, né? Então, é sustentar, proteger e tem a parte da mobilidade, né? Então, aqui eu coloquei aqui uma imagem aqui que demonstra diferentes partes da coluna cervical. Aqui mostrando aqui a quantidade de vértebras cervicais e torácicas, da coluna lombar, região sacrococcígenas, e aqui é as curvas fisiológicas, né? A angulação aqui de 30 a 35 graus, a lordose cervical, 40 graus a cifose e 45 graus a lordose lombar. Então, essas curvas elas são importantes aí para facilitar o movimento, né, no nosso dia a dia. Então, tem até uma frase clássica, né, que a gente fala que não dá para confiar em todo mundo para ser o seu barbeiro, né? Então, dito popular, e aí vocês vão observar por quê, né, dessa frase. Então, quantas estruturas aqui neurovasculares aqui envolvendo a região cervical. É lógico que é uma questão só popular, mas que a gente pode fazer uma analogia que serve para a gente também como fisioterapeuta que está tratando a região cervical do paciente. Então, nós temos aqui ossos, ligamentos, músculos, estruturas vasculares, raízes nervosas, discos intervertebrais dessa região. E aqui tem uma imagem que mostra as diferentes partes aqui, demonstrando também a medula espinal, né? Aqui mostrando a parte óssea, né? Aqui a medula, né? Revestida aqui pela dura máter, os acidentes anatômicos aqui, a faceta articular. E aqui mostrando a região
neurovascular também, né? Mostrando aqui a raiz nervosa, né? O ramo ventral, o ramo dorsal, o gânglio, né? Então, só para a gente ficar artéria vertebral, né? Mostrando aqui. Então, mostrando essa região aqui que devemos ser uma importância, devemos ter uma avaliação cuidadosa a respeito disso. Nós temos aqui uma vista inferior do osso occipital, demonstrando os pontos aí de fixação muscular. Então, nós temos aqui, dividido aqui pela linha nucal superior, linha nucal inferior. São vários músculos aqui, né? Desde o reto posterior menor, reto posterior maior da cabeça, oblíquo superior, digástrico, longuíssimo da cabeça, esternocleidomastoide, esplêndido da cabeça, semiespinal, reto posterior menor da cabeça, reto lateral da cabeça, estiloioide. Então, tem toda a musculatura aqui que se insere aqui no occipital e também na região temporal, tá? Em relação aqui às vértebras, né, as particularidades delas, né? Então, da mitologia grega aí, o Atlas carregando todo o peso da Terra, né? E o peso do Atlas carrega o peso da cabeça. Estou mostrando aqui os acidentes anatômicos também, os arcos, né, posterior e anterior, tubérculo anterior, tubérculo posterior, o processo transverso, a faceta superior, né, tem a faceta inferior também, a gente vai ver aqui na outra imagem. Então, são acidentes anatômicos importantes. Mais uma imagem aqui, demonstrando aqui os acidentes anatômicos, né? Aqui também essa imagem da face articular superior, né, do côndilo occipital. Não foi demonstrado na outra figura. Foi, mas não estava marcado. Então, são estruturas que a gente tem que levar em consideração. Os pontos de referência para localização anatômica, nós vamos ter aqui, podemos levar em consideração a parte anterior do pescoço, né? Então, aqui nós temos aqui o osso hioide, a cartilagem tiroidiana, primeiro anel da cricoide, né? Demonstrando aqui a altura de o nível de cada segmento aqui da coluna cervical, cada nível. Então, na base da cabeça, o ponto de localização da base da cabeça, a gente localiza o C1 mais o occipital. Na direção do osso hioide, aqui, nós temos aqui a terceira vértebra cervical. Cartilagem tiroidiana, nós temos C4 e C5. Então, se a gente pegar a cartilagem tiroidiana aqui, a gente tem aqui o nível de C4 e C5. O arco da cartilagem cricóide, pegando aqui em C6, e C7 aqui, que é a vértebra mais proeminente. Então, olha a proeminência aqui do processo espinhoso aqui, tá? Então, um ponto de referência, porque na hora é comum, né, vocês terem dúvida, né? Nós, né? Apresentar algum tipo de dúvida em relação à palpação das vértebras cervicais. Aqui uma imagem global aqui mostrando todas as vértebras cervicais, né? C1 a C7, com suas particularidades. Um destaque aqui para a Atlas, com o dente articulando aqui com a Atlas. E o encaixe, como ele é feito, né? Bem definido. Aqui não tem a presença dos discos vertebrais. Então, aqui nós temos aqui a C4 com as lâminas, processo uncinado, pedículo, processo espinhoso, mostrando aqui a vista posterolateral da quarta vértebra cervical, aqui mostrando a vértebra C4, né, mostrando o corpo da C4, nós temos aqui processo uncinado,
faceta articular superior, que vai se articular com a vértebra C3. Aqui embaixo tem a faceta articular inferior, que vai articular com a C5, né? Processo espinhoso e as lâminas, tá? É uma característica da C4 comum às outras, né? E aqui uma atenção especial à axis aqui, que tem o dente da axis. Então, a axis e a atlas juntas, elas permitem movimento de rotação, a maior parte dos movimentos de rotação, boa parte. Com as facetas também articulares superiores. Então, além do dente, nós temos as facetas articulares superiores, que no caso vai se articular com a primeira vértebra cervical, a atlas, tá? Aqui uma vista superior e essa aqui uma vista anterior. Mais uma imagem, mostrando aqui a vértebra cervical, C2. Agora na vista superior, mostrando aqui a articulação da região atlantoaxial, que seria C1 e C2, né? Então tem uma distância aqui, que vocês vão ver depois, que dá para ser observado no exame de raio-x. Tem alguns ligamentos que vocês vão ver aqui, ligamento alar, ligamento transverso, vão ver nos slides seguintes. Tá? Aqui mostrando a estrutura aqui na região lateral também, como que fica localizada, mas para vocês se situarem em relação à parte anatômica. E aqui nós temos aqui a região cervical com as alterações morfológicas, né? O que acontece aqui? Há um processo degenerativo natural ao longo do tempo, né? Isso nem sempre implica em reprodução de sintomas. Então, aqui nós temos aqui osteófito, né, ao redor da articulação, também é comum com o processo de envelhecimento. E aqui a degeneração do disco. Observe aqui a altura desse disco e a altura desse disco, né? Uma redução aqui no espaço, na altura dele, tá? Também vamos detalhar aí o disco intervertebral. Então, voltando aqui, nós temos aqui as estruturas de C3 e C5, né? Aqui não tem nenhum comprometimento entre C3 e C4, tá? Mostrando os pontos aqui do forame intervertebral, a raiz do nervo espinal, C4, saindo, o disco saudável, e aqui entre C4 e C5 já com o desgaste aqui do disco intervertebral, né, a altura dele reduzida, né, em comparação ao disco saudável, bem reduzido, que é um processo degenerativo que acontece comumente, nem sempre a pessoa vai relatar algum sintoma, e também a presença de osteófitos aqui na região oncovertebral, tá? E mostrando também aqui uma inflamação aqui na raiz do nervo espinal aqui saindo de C5, tá? Então, é importante vocês levarem em consideração que tem essas estruturas, ocorre um processo degenerativo, algumas vezes são assintomáticos, algumas vezes são assintomáticos, né, sem sintomas, e outras vezes são sintomáticos. O paciente vai relatar, por exemplo, nesse caso aqui, inflamação da raiz com a dor irradiada. Aqui o ligamento nucal e músculos semiespinais, uma demonstração aqui da vista posterior. Estou mostrando aqui o ligamento nucal proeminente e aqui uma mulher magra aqui mostrando aqui o nível de C7. E aqui nós já temos aqui o ponto que indica que não só o processo espinhoso, mas o contorno dos músculos semiespinais. O ligamento nucal e músculos semiespinais. Voltando aqui a ligamento nucal e também os músculos dos dois lados, laterais, que semiespinais da cabeça, né? E aqui o ponto de C7, tá? Que é a vértebra mais proeminente. Então tem os ligamentos aqui para recapitular. Ligamento nucal, apical do dente, longitudinal anterior, posterior, ligamento amarelo supraespinal, ligamento interespinal alar transverso, intertransversário, atlantoaxial, anterior e posterior. E aqui a gente vai mostrar algumas imagens aqui relacionadas a esses ligamentos, né? Então, o ligamento amarelo ou flavo, né, aqui nas lâminas, né, que eles ficam inseridos.
a cápsula, então tem as estruturas, essas são denominadas estruturas estabilizadoras, que são cápsulas ligamentares. A própria membrana também, que atua também como estabilizadora, né? As cápsulas atlantoaxial, cápsula atlantoaxial apofisária, a membrana tectória, aqui o ligamento, como eu já havia dito. Essa é mais uma imagem também, demonstrando aqui ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento flavum aqui nas lâminas ou ligamento amarelo, tá? O ligamento interespinal e o ligamento local, tá? Relacionados aos movimentos, né? Então a gente tem os ligamentos e estruturas cápsulas ligamentares são limitadores dos movimentos. Então, no movimento de flexão, são limitados aí pelo ligamento nucal, ligamento interespinhoso e supraespinal, ligamento amarelo ou flavo, né, também chamado, a própria articulação apofisária, o ânulo fibroso posterior e ligamento longitudinal posterior. Então, os movimentos de flexão são limitados, né? Ou seja, eles permitem apenas o movimento fisiológico, eles não extrapolaram o movimento fisiológico. Nós temos essas estruturas aí que permitem apenas determinados graus de movimento, tá? Então, aqui, ó, da extensão neutra, nós temos a articulação, a própria vísceras cervicais, né, o esôfago e a traqueia também delimita, né, a extensão. Quando você faz o movimento, você vê que tem uma restrição. O ligamento longitudinal anterior. No caso da rotação, o ânulo fibroso, articulação apofisária, ligamentos alares, que eu vou mostrar para vocês aqui o alar, para quem não lembra, aí na região atlantoaxial. E no movimento de flexão lateral, também chamado de inclinação, os ligamentos intertransversos, ânulo fibroso contralateral e articulações apofisárias limitam o movimento de flexão lateral ou inclinação. Então, aqui mostrando aqui o corte do ligamento longitudinal anterior, né, que vem aqui na região do corpo aqui, vertebral. Aqui as membranas, a membrana, a cápsula, ligamento longitudinal posterior mostrando logo atrás aqui no corpo. E nessa visão, né, que a gente consegue ter a noção. E aqui eu queria mostrar para vocês além dessa imagem aqui que nós temos, mostrando a articulação aqui do osso occipital com Atlas e a Ax, né? Que permite que o movimento de rotação. Eu queria mostrar para vocês aqui essa figura, que é o ligamento alar, né? Que nós conseguimos fazer depois alguns testes específicos, testes ortopédicos para isso. E também, além do ligamento alar, o ligamento transverso, né? Ele fica nessa posição aqui. Tá? Então, existe uma distância entre o dente da Ax e a Atlas, né? Porém, essa distância, ela é para permitir o movimento também de rotação, né? Mas conta com estruturas estabilizadoras. Então, esse ligamento alar, esse ligamento transverso são importantes como limitadores de movimento. E aqui mais uma figura aqui mostrando o ligamento alar. Agora, em relação ao arco de movimentos, né, dos planos, nós temos aqui nessa coluna articulação ou região, nessa outra coluna flexão, extensão, rotação axial, flexão lateral, tá? Então, aqui mostrando mais ou menos aqui o grau de movimento. Isso a gente pode ter aqui uma noção. A região atlanta-occipital, aqui na flexão, é responsável por 5 graus,
a extensão 10 graus, no total 15 graus, né? Se a gente partir de flexão à extensão, não estou considerando a posição neutra, né? Já aqui na rotação é desprezível e na flexão lateral, que é a inclinação, aproximadamente 5 graus. Aqui na atlanta axial, a flexão é de 5, né? Também é baixa a flexão, mas somando as duas tem 10. A extensão é de 10, no total de 15. Então, permite aqui o movimento de 10 a 15. Agora, olha que interessante aqui na questão da rotação, né? Aqui no complexo articular atlanta axial. De 35 a 45, de 35 a 40 graus de movimento. Tá? Então, isso demonstra que essa articulação aí, que é delimitada pelo ligamento alar e ligamento transverso, né, a região atlanta axial, a cervical alta, né, denominada cervical alta, ela é responsável por boa parte aí do movimento de rotação. Já na flexão é desprezível. Na região intracervical de C2 a C7, a flexão já é maior, né? Então, cervical indo para cervical baixa, né? Já é de 35 a 40 de flexão, assim como de extensão também alta, de 55 a 60. No total, a amplitude saindo do ponto de flexão ao ponto de extensão, né, o ponto máximo, pode chegar aí a 100 graus de movimento. E o restante aqui, somando de C2 a C7, o restante do movimento de rotação, de 30 a 35. Tá? Então, nós temos um movimento maior na região atlanto-axial, do que na região intracervical de C2 a C7. O que significa em relação ao meu tratamento? E às vezes pode ser um ponto norteador da manipulação que vocês vão realizar. Então, vocês podem realizar a manipulação aqui em atlanta axial, se você tiver uma limitação maior aqui na movimento de rotação. Então, é um ponto-chave aqui para vocês levarem em consideração. E aqui, em total, através da região crânio-cervical, começando aqui flexão de 45 a 50, extensão de 75 a 80, e total, somando tudo, de 120 a 130, né? Com a rotação axial, aqui já somando tudo, crânio cervical, de 65 a 75. Depois tem um mapa não, nós temos uma tabela demonstrando aí os graus de amplitude. Então, o que acontece aí no movimento de extensão? No movimento de extensão, nós temos as limitações, né? As vísceras que foi falado, né? O esôfago, uma delas, aqui, ó, por isso que ela acaba limitando, mas também tem aqui, ó, os próprios processos espinhosos, eles estão próximos, né? Eles se aproximam, isso também limita o movimento. Então, na extensão, ocorre o deslizamento ali, né? Esse vetor de força aí, para baixo e para o lado, né? Ele é inclinado, o vetor de força, se forem reparar. E o que permite que, com associação de todos os movimentos de cada vértebra, você consiga aí uma amplitude considerada de extensão. Então, nós temos aqui, na própria extensão, um movimento maior do que na flexão, tá? Isso aqui, de acordo com o livro, aqui forma um arco aqui de 80 graus. Vai variar de literatura para literatura, e se é ativo ou passivo, né? Então, nós temos aqui, já na flexão de 45 a 60 graus, a flexão, e o sentido agora, o vetor de força para cima e para o lado, né? Em diagonal para cima, a setinha mostrando aqui, né? E a distância daqui, né? No caso da flexão, se você quiser até delimitar melhor, fazer a palpação, você pode pedir para o paciente fazer uma flexão, e com isso é possível que vocês façam uma palpação melhor, né? Porque quando o paciente está na posição neutra ou extensão, os processos espinhosos estão mais próximos. Já aqui, ó, na flexão, a gente consegue selecionar melhor os processos espinhosos. Alguma dica aí também que é importante na hora da avaliação.
O movimento de protração e retração, que são movimentos associados, né? A gente divide aqui a coluna cervical anterior e, desculpa, na região inferior e superior, né? Nós temos aqui nesse momento aqui na cervical alta fazendo a extensão e na cervical baixa a flexão. Esses movimentos combinados de cervical alta fazendo a extensão e cervical baixa fazendo o movimento paradoxal, que é o movimento de flexão, nós conseguimos aqui a protração. E o oposto acontece com a retração. Tá? Então, no caso da retração, o paciente, a coluna cervical alta dele, ele faz a flexão e a coluna cervical baixa faz a extensão. Então, faz um movimento de retração. Tá? Então, quem tem cabeça anteriorizada, é comum isso, quem tem uma coluna que eles chamam de coluna retificada, esses movimentos. Né? Então, aqui seria uma cabeça anteriorizada e uma cabeça retificada. Isso pode ser um movimento do dia a dia que a gente pode fazer para observar alguma imagem, algo do tipo, ou pode ser até um padrão, né? Um padrão de anatômico da pessoa, né? Anatomofisiológico. Movimento de rotação, né? Mostrando aqui como ele acontece, né? Também com os movimentos sincronizados aí das vértebras, sendo que a gente viu que a maioria acontece aqui no complexo articular atlanto-axial de C1 e C2, mostrando aqui a atlas e a axis, né? O movimento como acontece. Então, os movimentos aqui, ele tem essa setinha para um sentido e a outra para o outro lado, né? Então, as vértebras, elas vão rodando de forma simultânea e vão permitir um grau de movimento aí de 80 graus, até 80 graus. A flexão lateral, 30 graus. Também os movimentos opostos aqui, essa parte, a parte lateral esquerda aqui, nós estamos vendo que tem as vértebras superiorizam, né? E aqui elas inferiorizam, permitindo o movimento. Tá? E também é o movimento associado aqui que tem, ele deve levar sempre em consideração aí o ponto também de estabilização aqui do crânio. Tá? Então, no caso do mastoide aqui, o mastoide, por exemplo, esquerda, ele está superiorizando, o mastoide direita ele está inferiorizando na hora da inclinação. O mesmo acontece com a sequência aqui um ponto de referência, né? Com as vértebras cervicais, cada uma delas, permitindo um arco total de 40 graus. Aqui na faceta apofisária, nós temos aqui outra imagem também. O contato reduzido aqui, você tem aqui, essa aí é a posição, na posição neutra e na posição de flexão. Na posição neutra, aqui nós temos aqui uma certa distância aqui entre os processos espinhosos e aqui nós temos uma distância muito maior, né? Entre esses processos espinhosos também. Mas também não é apenas isso que acontece, né? Então, essa abertura da articulação apofisária, né, que colocou abertura entre aspas, ela acaba permitindo aí mais espaço à raiz nervosa espinhal. Tá? Então, quando você faz a flexão, você tem um espaço maior aqui, nessa região, comparado a esse. Tá? Então, os processos espinhosos, eles se afastam e aumenta aí essa abertura da articulação apofisária. Nesse ponto aqui. Tá? Aqui demonstrando aqui como que é a carga, quando nós recebemos a carga no dia a dia do disco intervertebral, que você recebe a carga e essa carga ela é dissipada, né? Então, ela tem os vetores de força aqui que ela dissipa aqui do núcleo, né? Até os anéis, né? Então, tem o processo aqui de uma descarga de peso de baixo para cima, né? Que é o normal. Peso da cabeça e das próprias vértebras superiores e musculaturas, etc. E como que ela é recebida de uma maneira. Então, ela descentraliza o peso dela, né?
Então, o piso vem nessa região e descentraliza para as periferias. Ele sai do centro e vai para a periferia, a carga é dissipada. O mesmo acontece aqui. Tá? E aqui, como sequência, também segue o mesmo raciocínio. Então, nós temos aqui o núcleo pulposo, que absorve essa carga, e o ânulo fibroso também, que permite com que esse núcleo seja preservado. E é importante entender isso, né, que a carga ela vem na região central e ela é dissipada para a periferia. Mostrando aqui o anel fibroso, né, o núcleo pulposo, aqui na região central. Aqui o disco com o ligamento longitudinal posterior, né, fazendo reforço também. E os pontos aqui de ação muscular de acordo com a origem de inserção. Então, nós temos aqui alguns pontos aqui, não dá para ver direito, mas tem aqui, a gente já tinha separado nas figuras anteriores os acidentes anatômicos, de acordo com a linha no calço superior e inferior, mostrando ali os pontos de fixação, né? Semiespinal da cabeça, esplêndido da cabeça, esternocleidomastoide, longuíssimo da cabeça, o próprio digástrico, aí no caso é relacionado às musculaturas ióides, né? Supra e infra. E aqui nós temos aqui o oblíquo superior, reto posterior, deixa eu ver se alguém está. Essa ação aqui, né, temos aqui as ações musculares de acordo com os pontos de inserção, né? Então aqui tinha mostrado na imagem anterior da linha nucal superior, linha nucal inferior, os pontos aqui de fixação dos músculos trapézio, semiespinal, esplênio, esternocleidomastoide, longuíssimo da cabeça, digástrico, vento posterior, oblíquo superior da cabeça, reto posterior maior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, reto lateral da cabeça, estiloide, reto anterior da cabeça e longo da cabeça. Depois a gente vai mostrar. Ele dividiu em quadrante aqui para facilitar os movimentos. A gente pegou aqui, fez um quadrante, dividiu, fez uma cruz aqui, né? Colocou os quadrantes superiores e inferiores para facilitar aqui os movimentos de extensão e flexão lateral do lado esquerdo, extensão e flexor lateral do lado direito, e aqui flexor e flexor lateral do lado esquerdo também. E flexor lateral, né, que é a inclinação do lado direito. Então é só uma ilustração didática para facilitar o entendimento na dúvida de quais músculos realizam quais movimentos. Então, aqui, de forma isolada, separei para vocês os músculos que realizam a flexão anterior da cabeça. Então, tem o reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça, longo da cabeça, os músculos ióides, oblíquo superior da cabeça, esternocleidomastoide, quando a cabeça se encontra na posição neutra. Tá? Então, são 6 músculos aí. Músculo que realiza a extensão, são 10 músculos: esplêndido da cabeça, semiespinal da cabeça, longuíssimo da cabeça, espinal da cabeça, trapézio, reto menor posterior da cabeça, reto maior posterior da cabeça, oblíquo superior e inferior da cabeça, esternocleidomastoide. Então, tudo isso que vocês já viram é só para fixar aí essa questão anatomofisiológica e biomecânica. Já os músculos que realizam a rotação são 6 aqui: trapézio, esplêndido da cabeça, longuíssimo da cabeça, semiespinal, oblíquo inferior da cabeça e esternocleidomastoide. Os músculos que realizam a flexão lateral da cabeça são esses 8, né? Trapézio, esplêndido da cabeça, longuíssimo da cabeça, semiespinal da cabeça, oblíquo inferior da cabeça, reto lateral da cabeça, longo da cabeça e esternocleidomastoide. E aí os músculos que realizam a flexão do pescoço, longo do pescoço e os calenos, né? Anterior, médio e posterior. Aqui os músculos que realizam a extensão do pescoço são esses 13, esplênio do pescoço, né? Semiespinal, longuíssimo do pescoço, levantador da escápula, iliocostais cervicais, espinais do pescoço, mutífino,
interespinais do pescoço, trapézio, reto maior posterior da cabeça, rotadores curtos, rotadores longos e longo do pescoço. Músculos que realizam a rotação no pescoço, contração dos músculos, levantador da escápula, esplêndido do pescoço, ilhos costais do pescoço, longuíssimo do pescoço, semiespinal do pescoço, multífido, intertransversal, escaleno, esternocleidomastoide, oblíquo inferior da cabeça, rotadores curtos e rotadores longos. Né? Então, só para recapitular, e aqui nós temos o que facilita, né, o entendimento é que ela não tem todos os músculos aqui, obviamente, nessa imagem, mas facilita o entendimento didático aqui da divisão. E mostrando aqui o músculo esternocleidomastoide, o vetor de força dele, né, em diagonal para baixo. Os escalenos, né, o escaleno anterior, médio e posterior, a ilustração nessa foto, para quem não lembra. O reto anterior da cabeça, o reto lateral da cabeça, tá? Reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça, longo do pescoço e o longo da cabeça. Esplêndido cervical, esplêndido da cabeça e aqui o elevador da escápula. Aqui nós temos o oblíquo superior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, oblíquo inferior da cabeça e reto posterior maior da cabeça. E aqui é interessante essa imagem que demonstra os vetores de força do músculo, né? Então nós temos aí pegando do osso occipital até C3, demonstrando aqui um ponto de convergência, né, digamos assim, desses músculos, né, em sentido C2. Então, nós temos um ponto de convergência, e esse ponto de convergência é importante também para ajudar a estabilização da região atlantoaxial, tá? Então, esses pontos de convergência aqui são feitos através desses músculos. O oblíquo superior da cabeça, nem tanto, né? Ele está para baixo aqui. Mas o reto lateral da cabeça já começa a centralizar para C2, né? O oblíquo inferior da cabeça, aqui nós temos o reto posterior maior da cabeça, eles conseguem aí também ajudar na estabilização, tá? Então, só mostrando para vocês que eles se convergem os vetores de força no sentido de C2, a fim de preservar e proteger também essa região atlantoaxial, né, que tem um maior movimento aí de rotação. Os músculos fixadores aqui que nós temos, né, que é também mostrando as imagens dos vetores de força. Então, o vetor de força para baixo, e os vetores de força aqui são espalhados aqui, né, para posterior e para posterior inferior e para inferior, tá? Mostrando aqui a ação tanto do levantador da escápula, tanto dos semiespinais da cabeça, com o esternocleidomastoide e o escaleno anterior. E aqui também a importância também do reto posterior da cabeça, demonstrando aqui os vetores de força também, que funciona como pontos de fixação, né? Praticamente são ancorados, aí a cabeça fica ancorada nesses pontos, tá? Que permite uma estabilidade. Então, quando for fazer alguma manipulação, algum movimento, né, específico, vocês vão lembrar disso. Que a região aqui dos músculos que realizam cada movimento, eu mostrei para vocês, já tinha mostrado isoladamente, mas aqui nós temos a região atlantoaxial, e aqui é a occipital e a atlantoaxial, né? Os músculos que realizam a flexão, extensão e flexão lateral. Então, tem aqui o reto anterior da cabeça, faz a flexão e a flexão lateral. Reto lateral da cabeça, flexão lateral ou inclinação, também chamada de inclinação.
reto posterior maior da cabeça, extensão, flexão lateral, reto posterior da cabeça, reto posterior menor da cabeça, fazendo a extensão e flexão lateral. O oblíquo inferior da cabeça ele não realiza nenhum tipo de movimento aqui nessa região atlanto-occipital. O oblíquo superior da cabeça fazendo a extensão e a flexão lateral. Já em relação à articulação atlanto-axial, não tem movimento do reto anterior da cabeça e reto lateral da cabeça, mas aqui no reto posterior maior da cabeça tem um movimento de extensão e de rotação axial do lado ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Do lado direito vai ser do lado direito. E o oblíquo inferior da cabeça, que permite movimento de extensão e rotação axial. Aqui mais uma imagem mostrando também os movimentos de uma imagem da tabela mostrando as ações dos músculos, né? Pegando aqui as colunas com a musculaturas, né? E os movimentos, respectivamente, demonstrando aqui cada ação que realiza, né? Flexão, extensão, flexão lateral, rotação axial. A área de dermátomo, para quem não lembra, né? C2, C3, C4, C6, C7, T1, né? O C6 vindo até o polegar, o C2 vindo até o segundo e terceiro dedo, e o C8 pegando aqui o quarto e o quinto dedo, tá? C2 aqui nessa imagem posterior pegando a região nucal, junto com C3 e C4, né? Também pega, só que esse aqui C4 pegando uma região cervical e C5, mostrando aqui tanto na vista anterior como posterior que vocês vão testar na hora da anamnese. E aqui a região do plexo braquial, lembrando aqui que tem aqui a região cervical que vão dar origem a essas raízes nervosas, vão dar origem ao plexo braquial para que tenha aqui a inervação dos músculos, né, do membro superior. Então, só para recapitular. Essa parte é um pouco maçante, porque envolve toda a anatomia biomecânica, que tem que fazer uma revisão. E na próxima a gente vai entrar aqui na parte mais prática, né, de avaliação e tratamento.